Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel, chega fortalecendo com like porque o Augusto Melo alugou um triplex na cabeça da tia Leila. A mulher não consegue aceitar não, pessoal, a mulher tá recalcada demais. Vamos ver aqui novamente a Leila falando besteira sobre o patrocínio do Corinthians. E chega, pessoal, chega, ó, a meta era 1000 likes, mas como a Leila mais uma vez falou besteira, agora a meta é 1500 likes. E eu sei que a Fiel vai representar pra gente zoar mais uma vez a Leila. Augusto Melo alugou um triplex na cabeça da Leila. Já era. Fortalece com like aí, vamos ver ela falando mais uma vez do patrocínio do Corinthians. Vamos lá. O Palmeiras, antes da Crefisa e a FAM iniciar, antes do início desse contrato de patrocínio, o Palmeiras vinha há 2 anos sem nenhum patrocinador. Então nós, espontaneamente, viemos ao Palmeiras oferecer o nosso patrocínio. Não é? E na época foi um patrocínio muito relevante, que eu acho até engraçado que todo esse tempo que a Crefisa e a FAM são patrocinadoras do Palmeiras, eu não vi nenhuma repercussão com relação a outros clubes para que outros clubes também conseguissem um patrocínio tão relevante quanto o do Palmeiras. Eu não vi. Sabe? Então eu não entendo o porquê de toda essa polêmica com relação ao patrocínio da Crefisa e da FAM. Então viemos por 9 anos patrocinando o Palmeiras e a última renovação do patrocínio foi feito. O patrocínio foi feito com o presidente Maurício Gagliotti, que eu tenho certeza que na época ele renovou com a Crefisa e com a FAM, porque no mercado seria o mais benéfico para o Palmeiras. Não tenho dúvida disso. Sabe que se ele renovou com a Crefisa e com a FAM é porque o mercado não oferecia um valor superior ao nosso. Então, nós temos esse contrato que vai até dezembro de 2024. Eu já falei por diversas vezes que este ano nós vamos fazer uma concorrência. Claro que sim. Claro que sim. E quem oferecer o melhor valor, uma empresa idônea, isso é muito importante, gente. Não adianta fechar um patrocínio com valores astronômicos, vir aqui, fazer uma coletiva de imprensa com a empresa, não é? Ninguém vê o contrato. Aliás, uma coisa que eu sou totalmente contra são essas cláusulas de confidencialidade no futebol, em determinados contratos. Porque eu acho que o jornalista, eu acho que o torcedor, ele tem o direito de saber quanto o seu clube está recebendo, até para poder comentar, até poder comparar. Porque é muito fácil eu chegar aqui, sentar e falar para vocês, olha, o patrocínio de tal empresa é tanto. Eu não comprovo, não mostro nada, aí daqui a 3, 4 meses não pagam absolutamente nada, e como é que faz? Sabe? Então eu acho que tem que ter muita responsabilidade na hora de divulgar um patrocínio desse. Então, o que acontece? Esse patrocínio da Crefisa e da FAM vai até dezembro de 24, e durante esse ano nós vamos fazer sim uma concorrência. E se a Crefisa ou a FAM tiver interesse em cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser a Leila, porque esse ano ainda é meu mandato, não é? Em novembro vamos ter eleição. Eu não sei se eu vou ser reeleita. Sou candidata, mas eu não sei se eu vou ser reeleita. Mas nós vamos renovar esse patrocínio, vai ser esse ano ainda, para começar a vigorar em janeiro do ano que vem. E se a Crefisa tiver interesse em participar, cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser eu. O clube tem o Conselho de Orientação e Fiscalização, é o COF, eu vou submeter ao COF, e o que esse conselho decidir, nós vamos atender. Mas é muito importante, Marília, o nosso torcedor e vocês estarem cientes. Semanalmente ou mensalmente, de 15 em 15 dias, aparece uma empresa aqui querendo patrocinar o Palmeiras, sabe? E qual é o nosso critério? A gente avalia o potencial econômico da empresa.
Porque eu não acredito em milagre. Eu acho que ninguém aqui acredita em milagre, não é? Ninguém acredita em milagre. Então, aparecem empresas recém-criadas, com capital social ínfimo. Como que pode estar oferecendo um patrocínio milionário, não é? Com essas características? Então, a gente não vai aceitar. O que nós queremos são empresas com credibilidade que possam honrar os seus compromissos com o Palmeiras. Então, para deixar isso muito claro, porque existem muitos aventureiros, muitos, que querem se valer da marca de um clube do tamanho do Palmeiras, aparecem durante 1, 2 meses e não pagam nada. Aí você vai executar a empresa não tem absolutamente nada. Como é que faz? Então aqui, gente, o que eu costumo dizer, o nosso grande sucesso também é porque nós temos credibilidade. O Palmeiras, o que ele se compromete, ele cumpre. Eu quero empresas parceiras sérias ao lado do Palmeiras, que possam cumprir o que se comprometem. Porque senão fica muito bonito. Eu faço uma festa que, olha, vai pagar 400 milhões. E aí, cadê o dinheiro? E lembrando sempre que esses contratos, eles têm uma parte fixa e uma parte variável. E o que interessa para o Palmeiras é a parte fixa. O Palmeiras não quer ser sócio de patrocinador. O Palmeiras quer parceiros que vincule suas marcas, a nossa marca, não é que seja bom tanto para o parceiro quanto para o clube. Ficou claro, Marília? Presidente, aqui, Gabriela Ribeiro, da TV Globo. São muitos assuntos para a gente tratar nessa coletiva, principalmente em relação ao elenco masculino, mas aproveitando a oportunidade... É importante porque a gente cansa de replicar ou reproduzir entrevista aqui de gente que não fala nada, que não quer falar nada. A gente pode gostar ou não da Leila, mas ela se abre a falar, se abre a tocar em algumas feridas dela, até algumas feridas dela. Ela abre para algumas questões e ela sabe que ela se colocou na situação de se apresentar o número eu cubro, então ela acaba sendo cobrada. Queria ver ela falando um pouco mais só sobre a situação de como vai ser a atuação no mercado. Teve uma pergunta ali no início, último ano de mandato, como ela poderia. Queria talvez só que ela se aprofundasse muito mais, mas acho que isso tudo é muito menos importante do que a ideia dela valorizar o que é a mulher no futebol hoje. Bubu, você colocou o Abel como uma renovação, mas vamos colocar nessa contratação, né? Vamos colocar. Um jogador ali que até agora não rendeu e que pode ser uma coisa assim, que é o Rames Rodrigues. Sim. Né? Pode? Sim. Pode. Tem um novo player que é o Inter. O Inter está focando o brasileiro, não só pela qualidade dos contratados, pela qualidade do treinador, mas o Inter é um clube para ganhar brasileiro. Mas é isso que eu ia chegar nesse ponto. Você vê, o Inter lá no Sul, você tem o Inter, o Grêmio é sempre de pedreira, o Grêmio é sempre complicado. Mas o Grêmio está com dificuldade ali. Sim, mas é dificuldade de pegar o quê? O Soares. E o Grêmio tem Libertadores, vai focar em Copa, o Inter vai no brasileiro. Sim, mas é sempre difícil você jogar contra o Grêmio. E veio o Soteldo. Né? Mas é sempre difícil você jogar contra o... Tá pitando aí alguma coisa. É o meu aqui. É o do Zé aqui. Né? Você tem, por exemplo, no Rio, o Fluminense, que é muito forte. Que nós Você também acha que o número de adversários aumentou, o grau de dificuldade vai ser outro? O grau de dificuldade vai ser outro. Eu acho que vai ser diferente. O Fortaleza com o seu treinador também, que permaneceu. E tem uma coisa nessa temporada que depois... Né, tem uma coisa nessa temporada, Zé, que depois acho que até vale a gente debater, fazer tela e virar pauta do programa, que é o seguinte, como é que vai ser o meio do ano? Como é que vai ser o meio do ano para essas equipes? Porque, de novo, o Campeonato Brasileiro vai concorrer com a Copa América. Quem vai perder mais? E tem a janela de transferências. Tem a janela... Dorival vai decidir isso. Onde o Palmeiras e Flamengo tem menos ali, chances de perder jogadores. E aí, o meio do ano pode definir muita coisa. Pela janela de transferência, pela quantidade de jogos de seleções, né? Aquelas coisas todas que nós teremos. Então, mas quando chega a janela de transferências, cara, toca na janela, os endividados vendem fácil. Os que não são endividados negociam. Os endividados serão exaltados. E nesse caso, o Palmeiras e Flamengo até nisso tem vantagem. Sim, mas eu acho que até lá, por exemplo, nós teremos um Campeonato Brasileiro muito forte. Você tem Copa do Brasil, você tem Libertadores no meio, você vai ter que dividir o elenco, você vai ter uma série de coisas. Você tem um campeonato que vai se abrir ali no momento também. Que tem muita gente que tem muito jogador qualificado, mas que cede muito também, por exemplo, uma Copa América. E a coisa, qual é a figura? O próprio Palmeiras. Qual é a figura, por exemplo, do próprio Flamengo? O próprio Flamengo pode perder um meio de campo ali numa Copa América. Então, acho que tem muita coisa ainda para a gente avaliar. Aquela Palmeiras tem muitos jogadores para né? perder. Gustavo Gomes, o pessoal do site pede, a gente dá pitaco até aqui no próprio canal. O palpite do início do Brasileiro.
Cara, o campeonato começa um, segundo turno ele vira outro. Você sabe que a gente vai fazer isso aqui. William. Eu sei, mas ele vira outro. Ele vira outro. Opa! A prioridade dos clubes mais fortes tem que ser a Libertadores. Por quê? Nunca foi tão fácil ganhar a Libertadores. Essa é fase menos tem dinheiro, né? Vou dar um exemplo. Porque pro Peñarol não tá impossível, né? Sim, para quem tem pros times. Eu acabei de falar, para os times mais fortes, a prioridade é porque a Libertadores é de longe o maior campeonato, o mais impactante, o que a torcida mais quer, o que dá vaga para o Mundial. Aí você pega a trajetória do Fluminense, por exemplo, ano passado na Libertadores. O que é mais difícil? Você eliminar River, Inter e o Boca, que não classificou nem para Libertadores, dentro da Argentina, com todo respeito, com o timeco que o Boca tinha, só da camisa muito pesada, como a gente viu na final, ou pegar Corinthians, Palmeiras e Flamengo, como São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Esse último ano, a trajetória da Copa do Brasil era mais complicada que a da Libertadores. O título de São Paulo foi mais difícil que o título do Fluminense. É 50 vezes menor. Não dá pra comparar uma Copa do Brasil com a Libertadores. É menor? Do São Paulo. É 50? Não, se perguntou se é maior. Eu tomei um susto agora. Eu tô falando de futebol. Vocês querem É mais difícil ganhar a Copa do Mundo ou a Eurocopa? O coração disparou aqui. Você não tem Eurocopa, é mais difícil ganhar a Copa do Mundo ou a Só que a Eurocopa? trajetória foi mais complicada. Então, esse é o momento. Então vai. Mas a Copa do Brasil com a Libertadores? Não, mas eu vou ver aqui, eu vou ver aqui, vou repetir um monte de bobagem, obviedades, pra vocês ficarem felizes. Tá falando do nível dos adversários. Eu tenho um ponto. Eu respondo, o que é mais difícil? Você pegar o River, o Inter, esse timeco do Boca, pegar Corinthians, Palmeiras e Flamengo pra ganhar o mata-mata. Escolhe agora. Eu acho que um ou outro. Eu acho que o mais difícil. O Palmeiras. Eu acho que tem uma outra. Pergunta o que o Palmeiras sente com isso. Eu sei que o Palmeiras 10 vezes melhor que o Boca. Mas não passou. Mas você perguntou e não está deixando de responder. Você perguntou e se a gente começar a discordar, você quer botar... Olha só, o que é mais difícil... Mais difícil para mim é você sustentar o Diniz e trabalhar e montar um time como o Diniz montou para você ser capaz de chegar numa final de Libertadores. Você está tergiversando, cara. Não tô tergiversando. Qual dos três é mais difícil ganhar? Não. Simples, você tá querendo dizer que o São Paulo teve uma jornada hercúlea e que a jornada do Fluminense foi fácil. A jornada do Fluminense não foi fácil. Eu não falei que foi fácil. Você acabou de dizer que é muito mais Eu não sou extremista. Você acabou de ser extremista. Você acabou de ser extremista. Nesse momento, o maior... Você acabou de ser extremista. Eu falei que a trajetória da Copa do Brasil, eventualmente, ela pode ser mais difícil que da Libertadores. E eu acho, nesse momento, se você perguntar para O Fluminense nunca chegou numa final de Libertadores. Eu não tô diminuindo. O Fluminense foi dado como um time que deve ter... Não diminuindo. Eu vou tentar explicar o que foi o contexto. O Fluminense, quando teve o cruzamento, o sorteio do mata-mata da Libertadores, tá pintando o Fla-Flu nas quartas. O Fluminense talvez não passe nem da Argentino Júnior. Lembra? Foi. Aí o Fluminense passa. O Olímpia fez o que fez com o Flamengo, que era um time muito fraco, era o time mais fraco para mim do mata-mata, mas era um time que muita gente achou que poderia assustar. Jogar com o Olímpia, o Mário teve aqui, o Cano conversou, jogar com o Olímpia uma volta lá é uma coisa simples para um time que não tem exatamente uma cancha. Se tornou simples. Então, aí você pega o que foi o duelo contra o Inter, que a gente disse aqui muitas vezes que jogou mais do ponto de vista coletivo que o Fluminense. Então, eu acho que é simplista. Porque era o Olímpia, porque era Argentino Júnior, que era o Inter, e os outros rivais eram muito mais... Eu acho porque você está no extremismo. Eu não faço isso. Não, eu não faço isso. Eu não tô no extremismo. Tá no extremismo. Claro porque o título do Fluminense é um título difícil. Não. É um título de aplaudir. Eu estou dizendo que as duas trajetórias podem ser comparáveis. Como você está difícil de entender? Eu estou dizendo que você enfrentar... Divide a tela aí, diretor. Você pegar no mata-mata Corinthians, Palmeiras e Flamengo é mais difícil do que você pegar hoje River e Inter. Não acho. E Boca Juniors. Eu acho. Você respeita a opinião. A semifinal do Corinthians na Copa do Brasil foi do São Paulo foi o Corinthians, não foi? Corinthians. E a do Fluminense foi o Inter, já pegando por aí. Eu acho que o Inter é mais difícil que o Corinthians. O que eu acho é que dá para comparar, o que eu acho é que dá para ser pelo menos igual, não acho que é mais ou menos. Eu acho que é pelo menos igual, porque os contextos e os cenários são diferentes. São pelo menos iguais. Eu acho que os adversários do Fluminense são superiores ao do São Paulo. O Corinthians... Sabe por quê? Eu acho que o Vitor pesa uma questão de rivalidade. E o River? Não, o River é ruim? Final contra final. Só o Flamengo do ano passado... Tratar a trajetória do contra o Boca. Não, o River... Se a gente fizer uma votação aqui, um fichamento... Aí você volta Corinthians e Inter. Você falou que o Inter é bem melhor. Você acha que quem era melhor, o Boca o ano passado ou o Flamengo?
O Boca ou o Flamengo? O Boca. Finaliza a Libertadores ou o Flamengo? O ano passado? Qual que era? No futebol com o barriga argentino, o Boca não conseguiu uma vaga na Libertadores. O ano passado. Boca contra o Flamengo. Não, mas eu tô comparando. É o Flamengo porque o Boca é uma baba. Agora vamos voltar para as quartas. Olímpia ou Palmeiras? Então, é aí que eu quero chegar. Obviamente o Palmeiras é mais difícil. Obviamente o Internacional é mais difícil que o Corinthians. Aí você chega na final, lembrando, o Flamengo... É uma final de Libertadores com o Boca Juniors. É um jogo só. O raciocínio é um jogo só. A Libertadores, a grosso modo, virou uma Copa do Brasil que fala espanhol. Você concorda que pelo menos são trajetórias ambas difíceis? Melhor que São Paulo, não dá nem Eu acho que são ambas difíceis. Então, por exemplo, a gente vai ter isso daqui a pouco, vai ter o sorteio da Libertadores. Eu tenho certeza que quase todos os times brasileiros vão torcer para pegar um caminho só com estrangeiros. Mas o problema você pega assim. E não pode porque assim, do contrário, mas na frente vai ter. Tá virando uma Copa do Brasil. Os argentinos falam isso, não sou eu. Tá difícil você impedir uma final brasileira na Libertadores. O econômico, a diferença que está fazendo, o Brasil cada vez contratando mais técnicos e jogadores estrangeiros, desfalcando os vizinhos, tá muito desigual. E o Fluminense, inclusive, teve um duelo brasileiro na caminhada até a final. E para muita gente ali foi quase que uma final antecipada. Tudo bem, mas não dá para dizer que pergunta pro Palmeiras e pro Palmeirense e Flamenguense ele quer o elenco do Boca. Sem troca. Mas o papo não é esse. Mas se você chega assim pro Palmeirense, quem vai jogar Libertadores? Não dá pra comparar os times, é isso que eu tô falando. Se você joga qualquer cara, qualquer torcedor hoje, você quer que seu time tenha esses confrontos nacionais de altíssimo nível, adversários que investem muito, ou ficar pegando um monte de estrangeiro? Qual era o Flamengo que enfrentou o São Paulo? Quem era o treinador? Quem era o treinador? Era o São Paulo. Aí já dá pra ver que não é o Flamengo, por exemplo. Se fosse o Flamengo na semifinal ele pegou o Grêmio, ele amassou o Grêmio. Foi demitido. Foi o único jogo do Flamengo com o São Paulo de 40 jogos que nós falamos. Esse jogo o Flamengo chegou. Em 40 jogos do São Paulo. Foi o único que nós falamos. Esse é o Flamengo. O São Paulo não fez um bom trabalho. Pega o River. Mas o Flamengo tinha lá Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta. Eu acho que a gente tá comparando mamão com laranja. O Bini tá comparando qualidade de time e a gente está comparando contexto de confronto, cara. Contexto de confronto. Os confrontos que o Fluminense na Libertadores foram muito complicados. O Fluminense teve confrontos muito complicados. O contexto dos confrontos precisa ser comparado. Mas porque o Flamengo é muito melhor. A gente passou 6 meses aqui dizendo que o Flamengo não jogava bola. O Brasil era baba. O Flamengo, se a gente for levar em consideração, o Flamengo perdeu para quem em Libertadores? Mas foi eliminado pelo Olímpia. O Fluminense? Varreu o Olímpia. Se a gente for levar em consideração tudo isso, ou fazer os confrontos, difícil. Jogar contra o River Plate é fácil? O que a gente falava do Internacional? O que a gente falava do Internacional? Mas quantas vezes? Quem tirou o Fluminense da Copa do Brasil? O que a gente falava do Internacional? Não, mas calma aí, cara. Quem tira o Fluminense da Copa do Brasil não é o Flamengo que encara o São Paulo na final, Birne. A gente não pode pegar o que a gente quer só para defender a nossa tese. O que eu acho é assim. Eles só estão esquecendo de falar, pessoal, que o São Paulo passou, na mão grande, com gol de mão. Não esquecendo de falar isso. Esquecendo de falar que o Corinthians foi amassado no jogo. Foi sim. Mas, teve uma bola do Matias Rojas lá que o goleiro do São Paulo fez milagre. E ainda jogamos o jogo sem o Roger Guedes. E, nunca vou esquecer. Gol de mão mais uma vez. Os confrontos da Libertadores, comparar a Libertadores com a Copa do Brasil, por mais que o São Paulo passou pelo Palmeiras, Corinthians e Flamengo, mas a Libertadores foi difícil. Veja o jogo aí, reveja o jogo do Internacional com o Fluminense. Pessoal, é isso aí. Eu quero que você quero saber da tia Leila. A tia Leila tá revoltada com o Coringão. Esse ano a gente tem que ter alguma coisa. São 6 anos que a gente tá trazendo Mateuzinho e Raul Gustavo. Pedro Raul Gustavo é o zagueiro que nem sei pra onde foi. Pedro Raul, pessoal. Pessoal, a meta já sabe, né? Vamos bater a meta aí. Forte abraço a todos. Esse debate foi bom, hein? Esse debate foi bom.